Graça e paz, Deus abençoe a todos. Mais um texto oferecido, sugerido para reflexão nessa manhã, é o de Tiago, a carta de Tiago, no seu capítulo 2, que fala que o cristão não deve, de maneira nenhuma, proceder de maneira a discriminar as pessoas. O cristão é convocado para ser diferente, sal na terra e luz no mundo. Tiago traz a realidade, ao cotidiano isso. Quando ele fala que não se deve fazer acepção de pessoas, ele apresenta o contexto possível naqueles dias. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas tratando-as com preconceito ou parcialidade. Se por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar um pobre, vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado e o honrardes, dizendo: Eis aqui um lugar digno da tua pessoa, assenta, pois. Mas disserdes ao pobre: Tu podes ficar ali em pé, ou assenta-te no chão próximo ao estrado onde ponho os meus pés. Não fizeste discriminação preconceituosa e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos? Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Contudo, vós tendes menosprezado o pobre, e não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura, e que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Porquanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que proclamou não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, te tornastes da mesma forma transgressor da lei. Falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade, pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Graças a Deus pela sua palavra. Tiago é extraordinário. Tiago é terminantemente objetivo, prático, tá? Não é uma espiritualidade para você subir no monte, passar horas em contemplação, não é uma espiritualidade para você entrar numa caverna e jejuar ali uma semana ou um mês, não é uma espiritualidade que leva você para o isolamento ou uma experiência mística ou sobrenatural com Deus. É uma espiritualidade que se revela na triste e dura realidade humana. É uma espiritualidade, a espiritualidade proposta por Deus em Cristo Jesus, ela está enraizada na vida humana, na experiência humana, no dia a dia, no cotidiano. Tiago fala sobre a importância do cristão ser sal na terra e luz no mundo. A igreja de Cristo Jesus não pode ser o agente da discriminação ou da perpetuação do preconceito. Ora, Tiago usa até a expressão sinagoga. Expressão sinagoga porque Tiago está nesse período no cristianismo em transição. Cristo Jesus, o judeu, revelado a Israel, à humanidade, e o primeiro ambiente onde essa verdade foi transmitida e vivida, experienciada, foi a sinagoga. Foi a sinagoga, terminantemente formada por judeus, às vezes alguns prosélitos, tá? Depois, esse ambiente de sinagoga vai se tornando um ambiente conhecido e reconhecido como igreja. Conhecido e reconhecido como igreja, distinto do judaísmo, distinto
do judaísmo, muito embora a mesma raiz, a mesma palavra, a mesma verdade, o mesmo Deus, a mesma promessa para toda a humanidade, cumprida plenamente em Cristo Jesus. Tiago não chama o cristão, os servos de Cristo Jesus, a imitarem a sinagoga, imitarem as sinagogas. Porque você pega a história, você lê, na cidade de Jerusalém havia inúmeras sinagogas, dezenas de sinagogas. Tiago fala do que ele viveu. Na religiosidade judaica daqueles dias, daquele período, principalmente devido a todos os conflitos, confrontos relacionados à política que dominava a vida religiosa, ou a vida religiosa dominando a atividade política e social, principalmente em Jerusalém, mas ecoando via sinagoga através de todo o território de Israel naqueles dias, e tentando também, forçando passagem, querendo ser uma influência viva sobre o judaísmo do mundo todo, tá bom? Humildade é uma palavra que não estava no, na jornada diária dos líderes religiosos daquele dia. Então era comum as pessoas organizarem sinagogas segundo a sua classe social, segundo as suas amizades, inclusive por atividades econômicas, tá? A Bíblia cita a sinagoga dos libertos. Era aqueles que haviam sido escravizados em algum período, durante algum período, por algum tempo, foram libertos da escravidão, retornaram para casa, mas ao procurar a sinagoga, você era escravo, não quero, não, tá bom? Não tenha nenhuma ilusão, não tenha nenhuma fantasia. O ambiente religioso também expõe a índole, o caráter dos indivíduos, das pessoas, ainda que religiosas, tá? E muitos não suportavam. Como eles se arranjaram nisso? As sinagogas organizadas por atividade econômica ou por classe social, tá? Os estrangeiros, ou seja, os judeus da dispersão, mantinham sinagogas na cidade de Jerusalém para quando os peregrinos, por exemplo, o cara estava indo de uma cidade do Egito, ou de Roma, ou da Babilônia, usando só a expressão, quando iam peregrinando para Jerusalém, para as festas, eles tinham como referência aquela sinagoga na cidade, ou nas proximidades da cidade de Jerusalém, onde se hospedavam e onde também se reuniam, tá? Por quê? Porque o sectarismo, a fragmentação era algo muito intenso entre os judeus também naquele período. Tiago, vindo desse ambiente que valoriza extremamente o rico, a riqueza, né? Que hoje queremos comunicar a presença do amado irmão, nem irmão do amado irmão, o doutor, o senhor, o empresário, o deputado, o senador, e nós com isso. Quem está ali sustentando, apoiando, orando, né, trabalhando, é nada. Chega o fulanão, precisa ser anunciado, precisa ter o nome, a profissão, a atividade política, econômica. É contra isso que o apóstolo Tiago está se insurgindo, convocando o cristão a ser diferente. Dizer que o mundo é mundano, meus parabéns, você é um grande observador. Dizer que o mal é maligno, dizer que o preconceito étnico, racial, político, religioso é abominável, meu Deus, estamos todos impressionados. O universo vai parar porque você compreende que o mal é maligno. Agora, e na sua vida? E na sua família? E na sua igreja?
E na sua cidade, no seu país, na sua nação, como é que estão indo as coisas? Dizer que o outro lá, do outro lado do mundo, atravessar o Atlântico, é um, é um fascista, neonazista, supremacista, tá? Não precisa ser muito esperto, é óbvio. A biografia do sujeito declara, ele mesmo declara. Agora, e como é que está a sua vida? Como é que está a sua alma? Como é que está o seu espírito? Como é que está o seu coração? Tiago também, ele usa o extremo para chacoalhar a mente e a cabeça. Hoje no Brasil e no mundo todo, é óbvio, né? As igrejas se organizam mais ou menos pelo ambiente social e pela cultura espiritual. Há uma perspectiva doutrinária, mas essas predileções doutrinárias acabam se refletindo em aspectos socioculturais, tá bom? Em aspectos socioculturais, é mais ou menos selecionado. Grandes fortunas, magníficas instituições foram construídas neste país, foram edificadas com a ajuda dos pobres, que hoje estão sendo tratados nessas igrejas, nessas denominações, como lixo. Brasil, 200 milhões, 100 milhões de pobres. Senhão de cada pobre é uma fortuna. E alguns souberam arrecadar, amealhar, fazendo uso disso tudo. Só que chega um momento em que há um esgotamento econômico, há um esgotamento da atividade financeira, social, e as pessoas se veem endividadas, comprometidas, e diminui a arrecadação. Hoje, no Brasil, nós temos aí todos mirando com a sonhada classe média. A classe média é o alvo da vez nos movimentos cristãos no Brasil, tá? Do catolicismo, o protestantismo, o evangelicalismo, pentecostal, todo mundo está mirando a classe média, porque a classe média é, é meia diferente, né? É aquela que almeja, sonha em ser relevante, né? Quer fazer parte do domínio político, do domínio religioso. Então, tem ministérios hoje que surgiram para atender o anseio da classe média, né? O jovem, principalmente o jovem, o sujeito já está sexagenário, mas é o jovem, né? É o rapagão, né? A sujeita já é vó, mas quer parecer uma jovenzinha, já é a avó, né? Os que nunca crescem, que nunca amadurecem. Ah, mas o espírito, meu irmão, o espírito é eterno e o preço a ser pago é a eternidade. Se alguém quer viver como criança, que viva, mas o evangelho não se presta para isso. Tiago toca nessa ferida. Tiago toca nisso. O evangelho amaciado. O evangelho adaptado às necessidades e circunstâncias de elites políticas. Você é eleito e tem trouxa que cai nessa, né? Deus me revelou que você será o instrumento de Deus. Tem quem cai nessa palhaçada aí. Tem quem cai. E tem quem explora isso porque, ó, na reunião, é grana, foi pago. Foi pago. No Brasil, elogio é pago. Se você quiser ser elogiado, você tem que pagar. Não, eu nunca vou pagar. Você tem que fazer parte do grupinho, da associação, do sindicato, disso. Não, esse cara é bom, ele é confiável. Você tem que se reunir uma vez por semana para estar lá, né, para sustentar as boas pessoas. Né? Não, é uma pessoa do bem. Não, esse é bom. Tem quem cai nessa esparrela. Mas o que Tiago se levanta contra é o evangelho adaptado para alimentar o ego do indivíduo. Aqui não é questão financeira, porque o sujeito pode ser rico e profundamente temente a Deus e ter uma vida voltada para as coisas de Deus. O que ninguém precisa ficar preocupado. A riqueza em si, o que a Bíblia fala é que
Você deve ser o dono das riquezas e nunca o escravo dela. Nunca escravo dela. E tem gente que é pobre e, assim, e ainda assim é soberbo, é arrogante, não admite a responsabilidade pelas decisões que precisam ser tomadas na sua vida para ser alavancado daquela situação. Ah, não, o mundo tem que cuidar de mim porque eu sou pobrezinho, eu sou fulaninho, eu fui injustiçado. Não, não. O evangelho todo pregado ao homem todo. O que o pregador precisa saber, o que o ministro do evangelho precisa saber e ter em mente, que não importa se é o rico, se é o milionário, se é o pobre, se é o indivíduo da classe média. Se ele parou para te ouvir, ele quer saber o que Deus tem para mim. O que eu preciso fazer para sair desse poço? Será que tem esperança para a minha vida? As perguntas, os questionamentos são os mesmos. É maldade acreditar ou pensar que na vida da pessoa que tem dinheiro não há anseios ou expectativas espirituais. Como da mesma maneira é insano imaginar que na vida da pessoa pobre, da pessoa humilde, não há expectativas materiais. O que há, independente da classe social ou do movimento político ou cultural ou religioso, é uma alma que anseia pela palavra de Deus. A responsabilidade aqui que Tiago exige dos ministros dos evangelhos é que eles nunca sejam parciais. Ah, descendente, porque a África, o evangelho deve ser pregado como ele é. Arrependa-se. Ah, europeu é isso. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se e volte-se para Deus. Se é classe média, média baixa, média alta, ou se é só pobre mesmo, o convite, o chamado ao arrependimento em uma vida de integridade deve ser a mesma, porque o padrão estabelecido para o julgamento do cristão, Tiago está falando aqui do cristão, o padrão é Cristo Jesus. A expressão de misericórdia é a proclamação da verdade. Qual é a verdade? Rico ou pobre, a condenação do inferno será lançada para aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. E esse livro não é o rol de membros de nenhuma igreja. Esse livro não é o rol de dizimistas, tá? Este livro não é o rol de ofertas especiais, pagou um final de semana para o reverendo lá na praia, uma viagem lá para o outro lado do mundo. Não, não. Esse livro, como apresentado nas Escrituras, é o registro vivo de Cristo Jesus, a fiel e eterna testemunha diante de Deus. Livro em si é uma expressão que diz respeito a nós, um registro fiel e verdadeiro. Mas nos céus, o registro da verdade é Cristo Jesus, a fiel testemunha, que dirá: esse é meu e esse não é. Não precisa manipular o pobre e não deve, de maneira nenhuma, amaciar a verdade só porque o fulano é rico. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Porque a graça e a misericórdia de Deus, quando comparadas à humanidade, todos estamos debaixo do pecado. É o que diz o apóstolo Paulo. Deus, quando, na sua infinita sabedoria, permitiu o pecado e a humanidade se colocou abaixo do pecado, debaixo do poder, da autoridade, do domínio do pecado, teve como objetivo principal usar de graça e misericórdia igualmente para com todos. Quando comparado ao padrão eterno de Deus em Cristo Jesus, não tem para ninguém. Por isso, Tiago fala: a misericórdia, a graça triunfa sobre o juízo. E o juízo será sem misericórdia para quem não usou de compaixão, para quem não usou
de compaixão. Não, a vida é assim, irmão. Coisas terríveis podem acontecer, mas Deus tem te abençoado. Irmão, você está em pecado. Você é pecador. Você está podre, cara. Você é um porco na lama, no chiqueiro, naquele chiqueirão antigo ainda, de roça, de fazenda. Você está imundo, velho. Você está achando que colocar vestes de ouro num porco vai transformá-lo em outra coisa? Você precisa do perdão de Deus. Você precisa abandonar o pecado. Levanta. Aceita a realidade de Deus, a verdade de Deus. Saia da lama. É só lama isso daí que você vive. É só pecado. É só mentira. Por isso a sua alma está corroída, o seu espírito está enfraquecido e o seu corpo adoecido. Estou usando aqui as expressões do Tiago, reverberadas através da história da igreja. Que Tiago é aquele cara que exige tudo dos seus ministros, dos pastores, dos obreiros, daqueles que estão dispostos a trabalhar na obra de Deus, nas coisas santas, nas coisas sagradas. Por quê? Somos todos dependentes da mesma graça. Somos todos co-herdeiros da mesma salvação e servimos todos ao mesmo Senhor. E não fica bem para ninguém o nome de Cristo sendo envergonhado. É isso que Tiago fala. Na discriminação, na conceituação, criar uma mensagem para atender os interesses de grupos, de partidos, de classes. Não é o caminho. Não é o caminho. Ele fala que é um péssimo caminho, porque ele viu isso no judaísmo. Ele viu isso na estrutura político-religiosa daqueles dias. Que a igreja não siga o caminho que conduzirá à fragmentação e ao fracasso, a ponto de não reconhecer mais Jesus em sua glória como o Senhor das nossas vidas. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Não podemos também amaciar a verdade. Todos os judeus aqui em Cristo Jesus são muitíssimo bem-vindos, mas a estrutura que vigorava naqueles dias rejeitou franca e abertamente. Por quê? Não. A fé é nossa, a nação é nossa. A semelhança do que muitos ministros estão querendo fazer hoje. A igreja é minha, a igreja não. Não, essa igreja é minha. Eu sacrifiquei a minha, dediquei a minha vida. Mentiroso, porco, imundo, filho de Satanás. Você não dedicou nada. Você foi pago, você recebeu. Se era o que você queria, amém. Pega o seu e leva para você. Mas a igreja de Deus pertence a Deus. A igreja de Cristo Jesus pertence a Cristo Jesus. Se não tem condições de reconhecer essa verdade, não seja o tropeço, não seja o obstáculo. Não apresente um evangelho fantasiado, maquiado, esse evangelho carnavalesco de espetáculo de final de semana, tristicina de uma fé que se corrompe, que se mundaniza e se permite ser dominada pelo medo. Ah, não vou falar sobre isso porque ofende. Ah, não vou falar sobre aquilo porque ofende. Ah, não vou falar sobre a cura porque vai que a pessoa não é curada. E se não for curada? Você não é Deus, você não é Cristo Jesus, você não é o Espírito Santo, não é você quem decide. Não vai falar de salvação, tem pessoas que não querem. O que interessa o que as pessoas querem? O compromisso do cristão, o compromisso da igreja de Deus é com Deus. O compromisso do povo de Cristo é com Jesus Cristo. Nisso, todos devem ser tratados com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, mas reconhecendo sempre que estamos todos debaixo da mesma condição. Pecadores sedentos pela revelação plena da graça de Deus a nós gratuitamente oferecida por Cristo Jesus. E por Cristo Jesus conquistado na cruz. Se foi conquistado por Cristo Jesus, pode insistir.
Pode persistir. Não desista da verdade. Continue no caminho da verdade. E a resposta de Deus virá para a sua vida. Deus